Olá pessoal, estou aqui de volta para a unidade 1 da semana 2 do curso da OpenSAP, escrevendo códigos testáveis em ABAP. Esse é o Live Reactions, eu faço o play do vídeo e vou fazendo meus comentários conforme vai a apresentação. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não substitui o treinamento. Vai lá e ouve o treinamento, tenta fazer os exercícios, eles têm a correção e tudo mais. Esse vídeo não substitui o treinamento da OpenSAP, certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar no play aqui. Puxar aqui a tela. Veja que eu faço ele em 1.3, tá? Até porque eles falam mais devagar e eu quero fazer aqui, quero ter um pouco mais de dinamismo aqui. Vamos lá. Essa semana, essa unidade, eles vão falar bastante sobre TDD. Basicamente, essa unidade é só sobre TDD. Ele está falando sobre testar primeiro, escrever o teste primeiro e depois escrever o código produtivo. Então, ele vai ter uma série aí de... Ele vai explicar qual que é a metodologia que eles usam. É muito parecido com o que eu advoguei ou eu apliquei na minha temporada sobre TDD. Na minha temporada de TDD, era, em outras palavras, a mesma coisa que eles mostraram aqui. Lá ele tinha o vermelho, verde, refatora. Ou seja, você começa com o código falhando, você começa com o teste falhando, você escreve o código para fazer esse teste passar, a implementação mais simples possível, e aí ele faz passar. Aí você refatora e roda, vê se o teste continua passando. Se o teste não passou, então ele vai fazer o teste passar, certo? Então, é isso que eles vão fazer. Então ele tem ali, ó, o ponto 1, 2 e 3, ele vai explicar nessa primeira parte do slide, ele vai explicar exatamente isso. Você vai pegar pedaços pequenos aqui, esses small requirements, ele vai escrever o teste para ele, obviamente o teste vai falhar, tá? Olha lá. Então, o red está falando que sempre significa um erro. Então, na ferramenta lá de unit test, quando você roda sempre vermelho, significa que tem um erro, óbvio. Então, o que você faz? Então, olha lá, ele está falando exatamente esse test not complete, ele está falando essa seta que vem para baixo. Por que acontece? Você vai lá, pega um pedaço pequeno, um small requirement, uma pequena parte do seu código, o que eu chamei no meu vídeo de baby steps, você você escreve um teste para ele, ele vai falhar. Você vem, faz o teste passar, pega o próximo. Vem, escreve o teste falha, vermelho, faz o teste passar. Se você quebrou alguma coisa, o seu teste ele vai ficar verde, esse daí que você acabou de escrever, mas ele vai ficar vermelho o teste anterior. Ou seja, eles até vão falar mais para frente aqui que isso daí é como se fosse uma rede de segurança. Então você pode adicionar novas funcionalidades à vontade e saber se aquela nova funcionalidade, por exemplo, quebrou o seu código, né? Então, lá ele está falando de pequenos incrementos no seu código. Isso é legal, porque você vai colocando pedacinho por pedacinho, você vai montando pedacinho por pedacinho. Então, se por exemplo, né, o clássico exemplo, vamos imaginar. Meus filhos, por exemplo, gostam de montar bastante Lego. E vem naqueles sets, né? Então vem naquelas caixas e tem o manual. Então você vai montando passo a passo, né? Eu não tenho nenhum aqui perto, não. E você vai montando pedacinho por pedacinho. E ali tem o que é aquele, o que você espera daquele pedacinho. Ou seja, ele vai pegando small requirements, né, pequenos pedaços, e vai montando e vai falando, olha, é assim que tem que ser. Ou seja, o teste automatizado aqui você olha para a sua peça e compara com o desenho. Tá certo? Beleza, vou para o próximo. O que acontece? Como você está adicionando pedacinho por pedacinho, você vai chegar no final com uma peça completa. Imagina agora você monta tudo e chega lá no final, alguma outra peça não encaixa porque você fez a cagada de colocar uma peça errada. Mas lá nas primeiras instruções, o que você vai ter que fazer? Desmontar
e arrumar a peça e depois remontar. Você tem uma série de retrabalho aí. Fora que vai ser bem difícil você descobrir qual é a peça lá dentro. Muitas vezes você vai ter que desmontar para conseguir descobrir qual é a peça que você precisava. Então, é isso que eles estão falando aqui. Você vai adicionando pequenas adições e funcionalidades para construir o seu código. Isso. Ele fala uma palavra aqui bem interessante, evolve, ou seja, ele vai evoluindo. Você não tenta escrever seu código tudo de uma vez, ele vai evoluindo. Então, além de fazer com que ele evolua com a menor quantidade de erros possíveis, pelo menos os principais erros você já pegou, ele acabou de falar, seu código de produção já nasce testável, ou seja, já nasce com código testado. Se você chegar, por exemplo, para o seu gerente e falar, ei, não está pronto ainda o código, já está rodando, ele dá o retorno que eu quero, mas agora eu vou escrever o teste automatizado para ele. 100% de chance, 99,99% de chance do seu gerente falar, no way, vai para próximo requisito, vai para a próxima requisição, vai resolver outro bug ou o que seja. Ele não vai deixar você escrever o código. Agora, quando você está fazendo TDD, a sua entrega é um código pronto, de alta qualidade, ele é um código já com testes automatizados e com a melhor solução. Porque ele tem esse refactor ali, né? Ele está falando... agora que ele está falando isso? Tá. So anyway, if you've done all that and you explained the process now from the picture, this test-driven development process is summed up in a kind of 3 rules or something like that you can see on the right-hand side. Number 1, write no product code. Tá, ele está revisando então. Ele está falando não escrever código que não seja para fazer passar um teste vermelho. Legal, Martin Fowler fica felizão com isso. Foi ele que falou isso? Agora eu fiquei na dúvida. Tá? Ela escrever somente o teste para demonstrar aquilo que ele está... enough of a test to demonstrate a failure. Ok, fazer um teste para ele demonstrar um pequeno parte ali, gray box, que ele está falando, né? As cinzas, as caixinhas cinzas, né? Agora sim ele vai falar do refactor, né? Porque ele fala assim, tá bom, fiz passar o teste, tá tudo pronto. Não, agora ele vai falar do refactor. Então, o que eu estou falando lá? Então, eu estou escrevendo um código que tem, em teoria, menos erros, porque os erros você já está achando logo de cara. Você está escrevendo um código de maior qualidade, por quê? Por causa desse refactor. Porque... Lembra, se você assistir minha temporada sobre TDD, especificamente do Baby Steps, eu bato muito nessa tecla. Você vai escrever a implementação mais simples possível. Depois você vai melhorar. Se você vai direto para a implementação e tenta pensar todos os casos possíveis, então você está lá escrevendo e acontece um fenômeno que é o over-engineering, ou seja, você vai querer escrever mais código do que precisa, certo? Então, você vai pegar... Me distraí aqui que eles trocaram o slide. Mas vamos lá, e o que ele vai fazer? Você vai escrever mais código do que precisava. Então, com isso, de repente, você vai começar a se perder nisso daí. O Baby Step, você vai colocar pedacinhos por pedacinhos, e aí você vai lá e refatorar esse código para fazer com que, por exemplo, você tinha lá uma sequência de case, uma sequência de if, vai melhorar esse código, vai colocar em melhor modularizado, vai melhorar, por exemplo, o próprio desenho de classes dele. Ou seja, o seu código fica de melhor qualidade. Com melhor qualidade é robustez, manutenabilidade e uma série de outras características que são de códigos de qualidade, certo? Nesse slide aqui, ele está mostrando aqui os benefícios do TDD. Tá? O TDD é muito fácil de ser defendido, porque ele é uma técnica bem legal. Os resultados aparecem. Se você pode argumentar aquela velha argumentação
boboca que é, mas eu escrevo muito código. Por exemplo, o meu código de teste do vídeo lá que eu fiz do caso do Select Single, né, que eu publiquei aí por esses dias, é exatamente isso. O meu teste acaba ficando maior do que a implementação. Mas isso não importa. Tudo aquilo faz parte de um código de qualidade, um código que se autotesta. Então, os benefícios aqui são bastante claros. Por exemplo, quando você está usando o TDD, o óbvio, o teste direciona o seu desenvolvimento. TDD não significa só testar antes. Significa que você vai estar direcionando o seu teste. O seu teste vai estar direcionando o seu desenvolvimento. Ou seja, aí você começa a ver, por exemplo, você foca no que é essencial, ou seja, você só vai escrever código para fazer aquele teste passar, você não vai florear o seu código, você não vai colocar casos que você está pensando, mas o requisito não pediu isso, mas ele vai pedir. Se é alguma coisa que precisa, então precisa ter um teste, certo? Então, vale aquela máxima, você não deve escrever nenhum código que não seja para um teste passar. Tá? Tem algumas exceções, eu tenho até uma série de vídeos que eu vou discutir um pouco mais sobre orientação a objeto, eu falo sobre isso daí, mas a meu ver, você não pode escrever nenhum código que não seja para um teste passar. Essa, vamos dizer assim, é a linha essencial do TDD. Vamos lá, o código de produção vai ter somente aquilo que é necessário para cobrir os requisitos, né? Ele fala que tests were seen red and switch green by adjusting product codes, which proves that the test actually covers. Sim, o fato de você mudar do vermelho para o verde é certeza que aquele requisito foi coberto. Bacana, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma verdade. O código ele é testável por design, o que significa que ele já é um código entregue e o teste automatizado já está pronto. É um maior parto você escrever teste automatizado para coisas que você já entregou e aí você escreve o teste automatizado. Os bugs são introduzidos na hora, então você está lá montando o seu Lego, montei errado, é muito mais fácil ali na hora você fazer a correção do que quando ele estiver finalizado lá na frente, aí você tem que desmontar ou descobrir onde que ele está o problema. Tá. E ele está falando no último ponto, que o seu código é o mais simples possível. Lembra, código simples, ele resolve o problema, ele faz o teste passar e fica mais fácil de dar manutenção. Ele não está over-engineering. Bacana. Então, com isso, tá fechando? Então, isso daí ele está falando que é só um sumário do TDD. Com isso, ele está fechando aqui a unidade 1 da semana 2. A próxima unidade, eles já vão fazer um demo aplicando esses princípios que eles mostraram aí. Yeah, I know test-driven development, but I don't know anyone doing it. Yeah, and yes, it's hard to do it because it takes a lot of self-discipline. Isso é verdade. TDD é difícil porque precisa de bastante disciplina por parte do desenvolvedor. It's really a matter of self-discipline, and even if you are not following the rules strictly, you should know them. Se você não está seguindo as regras do TDD ao pé da letra, siga pelo menos algumas. É aquilo que eu falei no final da minha temporada lá. Não precisa fazer o TDD, mas pelo menos não abra mão de testes automatizados. Isso é legal. Essa parte é interessante que ele fala que simplesmente tente por você mesmo, tá? Não vai simplesmente desperdiçar uma metodologia, uma maneira de programar que muitas pessoas já mostraram que tem vantagens, ou não vou fazer simplesmente porque outras pessoas
falaram para não fazer. Tá? Então, isso daqui é interessante, é um pensamento legal deles. É interessante desse treinamento até agora porque não é cheio de dogma, não é, olha, vai lá e faça porque é garantido que vai dar certo. Eu enxergo esse treinamento como, olha, tá aqui uma ferramenta, teste por você mesmo e fique convencido disso. Foi isso que eu fiz. Eu já ouvia falar de TDD 1 milhão de vezes, faz muito tempo, mas somente quando eu apliquei o TDD é que eu vi qual que é o real benefício dele, tá bom? No próximo vídeo vai ser uma demonstração. Um abraço para vocês e encontro vocês lá. Até mais.